Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, boa noite. Eu cumprimento todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, eu vou estar lendo aqui no livro de Salmo, de número 93, que disse assim: o poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor te revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios se levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à casa, Senhor, para sempre. Muito fiéis são os teus testemunhos. Santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Meus amados, meus queridos irmãos, eu vou estar testemunhando para vocês parte da minha vida. Vocês são bem-vindos a estar aqui comigo, mais uma oportunidade. Pretendo fazer ainda outro vídeo, eu vou estar orando no outro vídeo, mas, meus queridos, dando tempo eu irei orar, mas conforme for, quando terminar aqui, para não ficar muito grande, aí eu passo para o outro vídeo. Meus amados, meus queridos, meu testemunho, parte do meu testemunho. Meus irmãos, eu sou filha. Meu pai e a minha mãe, eles casaram viúvos. Meu pai ficou viúvo com 8 filhos e minha mãe ficou viúva com 4 filhos. Aí, dos 2 viúvos se uniram, do casal viúvo, se uniram, se casaram. Aí veio eu, a primeira. Meu pai, ele tinha um carinho enorme comigo, sabe? Não posso reclamar. E a minha mãe, a gente tinha um pouco de indiferença, talvez seja da minha parte, porque a minha mãe, acho que ela estava cansada, porque olha só, minha mãe com 4 filhos para olhar, meu pai com 8 filhos para olhar, 12. Final de ano era aquela maravilha, sempre que tinha reunião em família, nossa, é muita gente. Mas então, meus amados, e minha mãe, a gente cresceu com uma certa indiferença. Mas, depois que a minha mãe se converteu, de alguma coisa que eu vou contar, a minha mãe se converteu para a glória de Deus. Ela foi para a glória. Aí, irmãos, nós tivemos amizade. Eu perdoei minha mãe, porque muitas vezes, irmãos, essa indiferença faz parte do chamado, faz parte da escolha. Mas o meu pai criou a gente assim, criou a gente, menino é azul, menina é rosa, rosinha, menina é joguinho de sala, de quarto, de cozinha, boneca, penteadeirinha. E meninos são jogos, ping-pong, sim, parece jogar bola, cair aqueles bonequinhos. Então, meus amados, a minha família é muito trabalhadora, meu pai, minha mãe. Então, meus amados, eu cresci
neste lar. Minha mãe, ela frequentava muito espiritismo e eu me lembro que eu era ainda menina. Ela me levou no local, no lugar, porque eu sempre muito magrinha, eu tinha alergia de quase tudo, sabe? E minha mãe me levava, ela frequentava muito uma solução, que ela pensava que ia ter uma solução, e minha mãe seguia essas coisas. E aí, uma época, eu me lembro, eu ainda muito menina, muito pequena, ela me levou em um determinado centro espírita, e lá eles falaram que eu tinha que desenvolver. E minha mãe tinha que comprar roupa para eu vestir, saias rodadas para eu rodar, para eu desenvolver, meus amados. E eu vim chorando, segurando a saia da minha mãe. Mãe, eu não quero ser isso. Mãe, eu não quero ser isso. Não sabia o que era. Eu não queria ser aquilo. E eu cresci, sabe? Eu cresci e viciei em olhar minha mão, todo lugar que pensava, jovem, sabe, adolescente, jovem, todo lugar que tivesse eu estava ali, mandando ler minha mão, ler minha vida, e eu acostumei com isso. E fui crescendo assim nessa situação. E lá em casa já teve sessão espírita. Eu já vi pessoas que moravam no fundo da casa da minha mãe, né? Eles eram inquilinos. O inimigo pegar aquela pessoa e ser possesso. Eu frequentei muito, eu já vi, eu já conversei, eu vivia procurando a solução, vivia procurando a paz. Paz. Procurei, meus amados, procurei. Amarguramente procurei. Meus irmãos, e quando eu tinha 14 anos, eu conheci meu namorado. E ele com 16 anos. Eu, filha de família, ele também de família, a mãe super enérgica e o pai, nossa, super enérgico, sabe? Corrigia seus filhos. Eu conheci esse rapaz, meu primeiro namorado, e ele gostava muito de beber, de casa de prostituição. Mas mesmo assim, eu conheci com 14, ele com 16, eu casei com 19 e ele com 21. Eu queria casar como meu pai queria, eu era sempre obediente. Eu me casei direitinho, bonitinho, vocês entendem? E eu consegui casar assim, casei na igreja católica, sabe? E a gente não casa para sofrer, a gente não casa para separar. E eu continuei frequentando mesa branca, né? Lá onde eu ia, eu via a Bíblia, eles rezavam Pai Nosso e rezavam Pai Nosso e tocava tambor, como é que é? Tocava instrumentos. E aí era aquele barulho, né, de instrumentos. E mesa branca. E eu fui indo. Católica, eu não encontrei o que eu precisava. Quando, irmãos, eu estava já no fundo do poço, sofrendo, eu andava pelas calçadas, casei, tive meu primeiro filho, andava pelas calçadas de onde eu morei, uma mulher sofrida, triste, muito triste. Tudo que falasse de benzer, vou dizer assim, eu estava lá. Eu estava em desespero procurando a paz. Eu precisava da paz. Eu quero a paz. Então, meus irmãos, eu pensava assim, meu marido está bebendo muito. Um homem, ele não era feio, bonito, de família boa, trabalhadora. Um homem para beber do jeito que ele bebia, para deixar a família passando falta, para receber pagamento e sair fora e não aparecer.
sabe? Só depois que acabasse o dinheiro, irmãos. Então, meus irmãos, quando eu me vi querendo acabar com a minha vida, nessa época eu já tinha 2 filhos. Irmãos, precisando trabalhar, não podia, não fui criada assim. Eu fui criada fechada. Meu pai não deixava a gente nem ver carnaval. Eu fui criada assim. Para eu ter a liberdade, não foi fácil não. Então, meus amados irmãos, as pessoas me ajudavam, as pessoas levavam as coisas para mim. E aí eu encontrei e levava as pessoas, assim, na época não tinha dinheiro de presidente, de governo, esses dinheiros que o povo ganha, não tinha cesta para doar. Quem levava para mim era a minha irmã, aqui da cidade onde eu morava em outra cidade, hoje ela está acamada. A minha irmã levava para mim, meu irmão levava para mim, e meu povo aqui da minha cidade é que levava, da parte da minha, é que levava as coisas para meus filhos comerem, até que eu arrumei um serviço na fábrica de costura. Eita, irmão, só quem passa para saber. Dia do pagamento, cadê o marido? Marido só depois que acabasse tudo, que ele voltava. E eu falei, isso não é normal. Aí, não vou falar muito, vai chegar a parte melhor. Eles me convidavam para ir para igreja. Igreja. Eu às vezes estava na fila, né? De pessoas onde eu ia consultar aos espíritos. Então estava na fila e ali tinha pessoas que as trevas elas são mais sábias, né, do que a luz. Então eles tinham mais oportunidade de me convidar para ir espiritismo do que para Jesus. Então, meus amados, eu encontrava com pessoas crentes e as pessoas me convidavam, mas eu tinha compromisso de estar em outro lugar. Aí, quando, meus amados, fui para a igreja, primeira vez, na campanha, igreja quadrangular. Senhor, lá em Belo Horizonte, no bairro Novo Riacho, hoje é uma cidade. Então, meus queridos, ela tá lá, a igrejinha, glória a Deus. Me convidavam para ir para a igreja e muito difícil ir para a igreja, eu fui muito difícil. Deus usou pessoas para me visitar, por isso que eu falo, tem que visitar as pessoas. Deus usou uma irmã da Deus e Amor e a outra irmã da Assembleia para estar lá em casa toda sexta-feira. Deus usava pessoas, aí eu comecei a ir para a igreja, sabe? Aí, meus irmãos, eu chegava lá na igreja, olhava, eu ficava assim curiosa, estou arrepiada. Curiosa, olhando um ou outro, glória a Deus, aleluia, Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, eu amava, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nossa, para mim, eu fui vendo aquilo, 3 meses frequentando, 3. Olhando, e eu ia aceitar Jesus, levantei a mão, glória a Deus, ia, todas as vezes que eu ia para o culto, eu aceitava Jesus, todas as vezes que eu ia, eu aceitava Jesus. Aí um dia uma irmã falou comigo assim, não precisa mais aceitar Jesus, não, eu obedeci, beleza, meus irmãos. E aí eu ia, olhava para o jovem, as lágrimas descia, e eu olhava para um, olhava para outro, sabe? Irmãos, eu tive a curiosidade. O que está acontecendo com esse povo? Eu quero sentir isso. Com 3 meses que eu frequentava a igreja, eu tinha asma. Eu tive essa asma quando eu era solteira. Depois que eu me casei, qualquer vento, qualquer mudança de tempo, essa asma apoderava do meu peito, apoderava dos meus órgãos, eu tinha que internar. E aí, meus amados irmãos, quando foi um belo dia, mudou de tempo, né? E eu fiquei mal. Eu fui para uma, hoje é UPA que fala, para um posto de saúde, onde eu morava. Aí eu fui para um posto de saúde e pensei comigo assim,
O Senhor, passou um táxi, na época táxi. Aí chegando lá, sempre que eu ia, eles aplicavam a minofilina e eu melhorava e ia embora. Só que esse dia eu não melhorei. Aí a moça veio e falou assim, olha, eles vão te passar para outro hospital para você internar, porque até agora você não melhorou. E eu cansada. Eu tive isso quando eu estava noiva do meu único namorado, sabe? Então, meus irmãos, lá no hospital, eu estava, quando a moça falou que eu ia mudar de hospital, né? Ah, tudo bem, eu tô lá mesmo, né? Eu tô lá passando mal. Aí, eles fizeram uma injeção no meu antebraço de um lado, no antebraço do outro. Aí, uma injeção, deve ser aquela injeçãozinha, até esqueci como é que chama, esqueci, da seringa 1 ml. Então, meus amados, da agulhinha rosinha, então, meus irmãos, fizeram, aí eu fiquei ruim, fiquei mal, sabe? E tinha uma altura, sabe? E a minha vontade era pular. E eu comecei, deixou o algodão, eu passei na testa, eu passava e aqui, passava aqui, eu pensava assim, eu vou morrer e meus pais não vão saber que é remédio errado, entendeu? Aí o quarto encheu de gente. E eu morrendo, passando mal, quando eu gritei por Jesus, eu falei, irmãos, Jesus, me cura, que eu vou te servir. Lembrei do Jesus dos crentes. E eu fui melhorando, passando na testa, algodão, melhorando, me cura que eu vou te servir. Aí me liberaram, eu fui embora para casa. Cheguei lá em casa, meu marido sempre bebendo muito, né? Eu sempre ajudei meu esposo, até na última, sabe? E muito mulherengo. Nossa, Jesus, quantas mulheres que esse homem... Sabe, uma coisa assim, fora do normal. Então, meus amados irmãos, isso é parte do meu testemunho. Então, ali eu gritei por Jesus. Aí eu fui melhorando, fui embora. Chegando em casa, o marido falou assim, não fala com ninguém mais para vir aqui, não. O crente, né? Lá em casa eu frequentava, de vez em quando chegava um irmão, a crente. Aí eu falei, não, agora eu vou ser crente. Glória a Deus, irmãos. Glória é maravilhoso, Deus é poderoso. Aí um dia eu contei para o médico que eu trabalhava, contei esse testemunho para ele. Eu falei, doutor, ninguém me tira essa fé. Ninguém, não existe no mundo, ninguém me tira isso que aconteceu comigo. Aí eu vi a existência de Jesus. Jesus me socorreu. Eu me lembro, foi na passagem do Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu nem conhecia a passagem de Bartimeu. Sabe, meus irmãos? Aí eu fui para a igreja. Não, Jesus vive. Não, Jesus vive. E fui firmando a minha fé para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu vou parar por aqui. Meus irmãos, quando eu me converti, lá em casa estava rezando. As pessoas da católica chegavam lá, levava aquele santo feito da mão de homem, né? Nos espiritismos também que eu ia, tinha essas imagens feitas na mão de homem. Aí levava aquele santinho, e ali nós rezava na casa, cada um rezava, né? Aquele costume que tem. Irmãos, Jesus, Ele é Rei dos Reis. Jesus é o meu tudo. Jesus é a razão do meu viver. Jesus me deu vida. Irmãos, ali naquele momento, eu não questiono que eu fui curada, não. O mais bonito, irmãos, não foi questão de eu ser curada. Nunca mais eu tive asma. Irmãos, ali é porque eu conheci o poder de Deus. Eu conheci o poder de Jesus. Ninguém me tira isso da minha mente. Glória seja dada no nome santo do Senhor Jesus. Obrigada por me ouvir. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fiquem todos na paz.